Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá, que bom estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus e nós vamos nos aprofundar no livro de Marcos, que eu tenho certeza que vai trazer verdades importantes acerca do caráter, da mente, da personalidade de Cristo, mas especialmente acerca da missão de Cristo nessa terra. Então vale a pena a gente se demorar, se debruçar para poder nos aprofundar nesse entendimento. Então, eu queria fazer um pedido muito especial agora para você que acabou de chegar nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e é muito importante você ativar as notificações, porque sempre que acontece um conteúdo novo, você já é avisado e a gente fica assim sempre pertinho com essa programação muito especial. E eu já vou até dar um recado, nós temos novidades no nosso canal. Se você não sabe, nós temos um programa chamado Sem Privacidades, que é justamente voltado para o público jovens, mas uma linguagem também para adolescentes. E, claro, toda a família está apta, está convidada a assistir a este programa, que acontece ao vivo, sempre nos terceiros sábados de cada mês, às 17 horas. Então, fica ligado, já bota na agenda. Então, sempre no terceiro sábado de cada mês, acontece um programa ao vivo. E se você não conseguiu acompanhar ao vivo, você já é inscrito no canal, já entra e você assiste aos nossos programas. E eu vou dar uma spoilerzinho rápido. Esse programa, ele é gravado num cenário bem diferente. Você já imaginou um programa sendo gravado dentro de um banheiro? É isso mesmo. Ficou curioso? Então vai lá e confere. E eu vou fazer um pedido também especial para você colocar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você nos assiste, porque é muito interessante a gente acompanhar. Eu particularmente sempre fico lendo ali as mensagens, o carinho e sabendo que esse programa está sendo transmitido para várias partes do país. E eu vou mandar já um abraço muito especial para 3 pessoas que deixaram o comentário aqui embaixo. E um abraço vai para João Santiago, que nos assiste de Manaus, da Igreja Monte Castelo. Um forte abraço aí, João Santiago. Um abraço também especial para o Wilson Rezende, que assiste de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E um abraço também muito especial para Maria de Fátima Trombini, que assiste ao nosso programa direto de Ourinhos, São Paulo. E o último desafio que eu vou fazer para você, se você gosta e quer compartilhar a palavra de Deus, eu faço o desafio que você já sabe. Compartilha esse conteúdo para pelo menos 10 contatos, que tenha certeza que você está ajudando a espalhar o Evangelho. Tá bom? Então vamos agora, antes de entrar na lição, eu vou apresentar os professores que aqui estarão conosco. Ao lado aqui, o pastor Wesley, que é pastor aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Ricardo, muito feliz por podermos participar desse momento especial. Já é o 3º trimestre do ano e estamos juntos agora no Evangelho de Marcos. Muito bom. Ao lado do pastor está aquela que você também já conhece, está aquela que manda aprender e manda soltar lá em casa, minha esposa, Lívia Vilela. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui novamente. Muito bom. E ao lado temos aqui o Adriano, que ele simplesmente coordena a classe Novo Tempo aqui da nossa igreja, um projeto evangelístico muito importante. Seja bem-vindo e já dá um recado aí para o pessoal. Obrigado, Ricardo. Olá, sejam bem-vindos. Muito feliz em participar novamente do programa. Fiquei uma temporada fora, né? Mas graças a Deus estou aí de volta e muito bom estar com vocês. E aproveito para convidá-los também a participar, quem estiver aqui, né, mora aqui próxima à região aqui da igreja, no Brasília, aqui no Lago Sul. Aqueles que vierem também visitar a cidade também estão convidados a estar aqui conosco no sábado, todos os sábados às 9 horas da manhã no Espaço Novo Tempo. Muito bom. Então vamos entrar na lição, mas é claro, antes, vamos para uma palavra de oração, pastor? Você pode orar? Vamos sim. Querido Deus, neste momento nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Senhor, fala profundamente ao nosso coração e nos ensina aquilo que é relevante para a nossa jornada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Lição 3, controvérsias. E o verso para memorizar está em Marcos 2, 27 e 28, que diz: E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem
é Senhor do sábado também. Então é muito importante esse verso, que muitas vezes as pessoas retiram esse verso justamente para poder confundir e validar a importância do domingo. Mas nós temos total certeza de que Cristo, nesse momento, quando ele estava discutindo com os fariseus, ele estava discutindo não quanto à guarda do sábado, não era essa temática que estava em jogo, mas justamente a forma como os fariseus estavam guardando o sábado de uma forma assim muito legalista, né? Então o sábado nós entendemos que ele de fato ele é um benefício para a humanidade e para todos, né? Para que possamos ter uma comunhão muito especial com Deus. E não é e nem deve ser uma carga, um fardo, tal como os fariseus faziam na época de Jesus. Então é muito importante a gente já começar dando essa entonação acerca do contexto do diálogo de Cristo acerca do sábado. E nós, na lição, aqui na introdução, diz que nós vamos ler alguns textos em Marcos, especialmente no capítulo 2 e capítulo 3, que contém 5 histórias que ilustram justamente o ensino de Jesus em contraste aos ensinos dos líderes religiosos. Nós vamos aprofundar aqui com os professores, mas você vai saber da história do paralítico sendo levado por 4 homens, né? E Jesus sendo questionado justamente por perdoar o pecado e sendo muito mais questionado pela cura do pecado. Nós temos a história de Jesus comendo ali com os publicanos e pecadores, sendo igualmente questionado. Nós vamos passar pela história do não jejum dos discípulos, né? Quando os discípulos, tanto de João e dos fariseus, jejuavam e os discípulos de Cristo ali não jejuavam. Nós falaremos também da colheita, né? Da colheita das espigas sendo feita no sábado e passaremos também quando Jesus cura no sábado. São histórias importantes que vão trazer um contexto e nós vamos elucidar aqui para que você tenha uma compreensão maior. E por isso que nós vamos avançando aqui nessa jornada e já vamos começar com a lição de domingo, né, pastor? A lição de domingo, ela traz justamente a temática sobre curando um paralítico e vamos direto à pergunta, né? O que o paralítico estava procurando quando foi levado a Jesus e o que ele recebeu em troca e mais, né? Como esses textos explicam o que estava acontecendo entre Jesus e os líderes daquela época. Então, Ricardo, a gente percebe ao longo dos evangelhos, e agora dando uma atenção muito especial ao livro de Marcos, uma tensão entre Jesus e esses líderes religiosos. Lógico que essa tensão não era iniciada, não vinha da parte de Cristo, porque não é o perfil do nosso Salvador. Mas é verdade também que em alguns momentos Jesus se utilizou de circunstâncias como essa que a gente vai olhar agora para tirar os fariseus, os escribas, daquela condição que eles estavam, de conduzir o povo por um caminho equivocado. E essa história, particularmente, ela é muito gostosa porque nós vemos o esforço de 4 amigos para que, então, esse 5º amigo, que era um paralítico, tivesse o privilégio de receber a cura da parte de Cristo. Agora, quando a gente olha com detalhe na história, a gente percebe que, lógico, eles queriam uma cura física para esse amigo, era uma necessidade que estava já aparente, era uma necessidade que estava em evidência, mas no decorrer desse diálogo, a gente percebe que Jesus, ao invés de curá-lo fisicamente em primeiro lugar, ele o perdoa, ou seja, dá a cura espiritual. E em nenhum momento o paralítico reclama. Você não vê ele, mas eu vim atrás de cura física. Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente percebe que não só esse paralítico, mas todas as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, elas eram julgadas por esses líderes religiosos, como se eles estivessem, então, recebendo um flagelo da parte de Deus. Então, não mereciam essa misericórdia. Então, quando Jesus faz, em primeiro lugar, perdoá-lo, né, isso já trouxe a resposta que ele queria. Mas a Bíblia ela é tão fantástica que ela nos traz os bastidores do que estava acontecendo.
Então, ele foi atrás de uma cura emocional e espiritual e ainda recebeu a cura física. E a gente percebe também, como eu disse nos bastidores, Jesus lendo os corações daqueles homens. Mas aqui, para a gente entender o contexto, foi isso que aconteceu. Ele queria, evidentemente, a cura física, recebeu a espiritual e emocional, mas também vai receber a física por um contexto bem interessante que a gente vai ver aí ao longo da lição na parte de domingo. Uma cura completa, né? E já a reflexão que a gente faz dessa lição, né? Quem é que você está circulando em sua volta, né? Quais são os seus amigos? Essas pessoas, elas estão te impulsionando para frente ou elas estão te servindo como âncoras, como peso, como fardo? Então vale sempre essa reflexão, né? Com quem nós estamos andando, isso pode fazer grande diferença, inclusive no nosso processo de crescimento espiritual, nosso processo de salvação. Chegando na segunda-feira, Lívia Vilela, nós temos aqui o chamado de Levi e a questão do jejum. E aí nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, especialmente no versículo 13 a 22, e a pergunta é: quem era Levi, filho de Alfeu, e por que alguém se oporia ao seu chamado para ser discípulo de Jesus? Diz o ditado que tem duas coisas que a gente não escapa, né? Dos impostos e da morte. Aí eu falo assim, calma que da morte Jesus já nos livrou, mas dos impostos eu não conhecia ainda quem nos livre. Quando a contadoria liga, eu falo, pronto, lá vem mais cobrança. E Levi era, né? Levi Mateus era um cobrador de impostos. E eles tinham uma tendência, né? Quase uma certeza, assim, de que eles não eram muito justos nas suas cobranças. Eles eram muito severos e muitas vezes corruptos, né? Cobravam mais do que deveria ser cobrado. Então imagina como eles eram vistos pela população, né? Pelas pessoas que eram muitas vezes prejudicadas, né? Pela cobrança desse imposto indevido. Mas é bonito quando aqui em Marcos 2, versículo 13 e 14, a Bíblia fala bem assim: de novo saiu Jesus junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Então ele atendeu prontamente ao chamado de Jesus. E esse banquete que ele ofereceu a Jesus foi um gesto de gratidão. Ele estava muito humilde, muito grato, pensando assim, bom, se Jesus chamou a mim, que sou tão pecador, ele vai ter muito a oferecer também para esses outros aqui que são pecadores como eu, e ele até considerava eles até melhores, né? Falava assim, bom, tem um pessoal aqui que é até melhorzinho do que eu, né? Imagina o que Jesus vai poder fazer por eles. Então, Levi aceitou prontamente o chamado de Jesus e esse banquete que ele ofereceu para Jesus foi um gesto de gratidão. E Jesus não se furtava a estar nessas comemorações, nesses banquetes. Ele tinha muito prazer em ir a esses lugares, porque ele conhecia o coração de quem estava oferecendo. E ele sabia que o coração de Levi estava cheio de gratidão por ter sido chamado, por ter sido aceito. E aí, quando vem a questão do jejum, os discípulos de João estavam jejuando, os fariseus lá no templo jejuavam, e o jejum tinha lá o seu motivo, né? O que é um jejum, né? É algo que você se abstém. Então, uma abstinência ali onde você está buscando algo espiritual, algo que você está buscando diante de Deus. Então, quando Jesus fala, por que eles jejuariam se eu estou com ele? O que poderia ser melhor do que estar com Jesus, né? Então, os discípulos de Jesus realmente não tinham por que jejuar. Agora, quando Jesus foi tirado deles, aí sim veio o motivo para jejum. Então, eles não tinham motivo para jejuar e eles ali naquela cegueira, né, espiritual deles, eles não conseguiam discernir as coisas, eles não conseguiram ver isso. Muito importante isso, né? E como precisar do jejum se estava com a presença de Deus ali ao lado.
o Senhor do sábado na terça-feira, Adriano, nós começamos aqui a lição dizendo que em Marcos 2, 23, 24, os fariseus, eles acusaram os discípulos de transgredir o sábado. E de acordo com a tradição judaica, existiam 39 formas de trabalhos que eram proibidos no sábado, o que na mente dos fariseus incluía o que os discípulos tinham feito. E aí eu te pergunto, Adriano, como é que Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? E mais, como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade? Bom, Ricardo, nós percebemos aqui ao ler essa lição de terça-feira que Satanás ele vem, já desde o início, tentando colocar coisas na cabeça do ser humano que desvia ele do caminho de Deus, da verdadeira compreensão da palavra do Senhor, E Jesus ele veio justamente na prática mostrar para o povo ali de que o sábado era um dia deleitoso. Era um dia para fazer o bem, era um dia para trabalhar em prol das pessoas, Porque os líderes religiosos eles tinham colocado ali muitas regras, uma carga muito grande sobre aquelas pessoas, as quais eles não praticavam. Então eles colocavam a regra para que as pessoas ali comum da sociedade tivessem que praticar, se não seriam punidas, enfim, tinha uma série de consequências, enquanto eles ficariam ali, eles estavam tranquilos, Eles não praticavam essas regras que eles colocaram ali para as pessoas, E Jesus vem justamente para dizer que o sábado ele é um dia de bênção, inclusive do alimento material. Se a gente for inclusive olhar para a cultura judaica, a gente vê que na sexta-feira ali, que é o dia da preparação, no pôr do sol, eles fazem inclusive uma mesa muito grande ali, de bem farta, e reúne toda a família, porque realmente é um dia de alegria, é um dia de festa, é um dia de prazer, de estar em comunhão com a família, com os irmãos e com Deus também. E Satanás vem por meio dos líderes, colocando um peso em cima desse dia, para que as pessoas tivessem essa imagem totalmente distorcida do verdadeiro significado do sábado, que é redenção, que é salvação, que é alegria, que é trabalho em prol do próximo. E ao olhar, inclusive, a questão histórica em relação ao sábado, eu não vou citar porque a gente não tem, assim, completo, porque a gente não tem tempo aqui, mas eu fiz uma pesquisa na história, e do século I aqui até o século XIX e XX, o século I, o Flávio Joséfo, que é um historiador, ele coloca para a gente o seguinte, ele diz aqui em um dos seus livros, não há cidade alguma dos gregos, nem dos bárbaros, nem de qualquer outra nação, onde o nosso costume de repousar no sétimo dia não haja chegado. No primeiro século isso, a história traz para a gente o relato de que o sábado era um dia guardado, observado, e que era um dia, precisava ser um dia feliz, porque era de fato um dia feliz. Os judeus, os líderes naquela época ali que estavam distorcendo o significado do sábado. E quando a gente vai para o século XIX e XX, hoje nós temos em torno de 25 diferentes denominações que guardam um dia de sábado no mundo, E se eu posso dizer a maior, ou uma das maiores, eu acredito que seja a maior, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje nós temos 22 milhões de membros que guardam o sábado, distribuído oficialmente em 212 países. Então, hoje nós como adventistas falamos muito sobre o sábado, E a lição traz o título como Senhor do Sábado, e realmente Ele é o Senhor do sábado, e Ele nos ensinou por meio do seu exemplo de como devemos guardar o sábado, como devemos observar o sábado. Então, às vezes, inclusive, tem alguns comentários aí na sociedade que diz que o adventista não trabalha, que o sábado ele não faz nada, E, na verdade, a gente trabalha bastante no dia de sábado, Mas não nas nossas atividades corriqueiras da semana, e sim em trabalho em prol do próximo, ajudar as pessoas, como Jesus fez. Jesus curava as pessoas, alimentava as pessoas. Então, nós temos relato aí de relação à alimentação, que eles trouxeram aqui na fala com Jesus, dizendo que os discípulos estavam
desobedecendo, né, a ordem ali de guardar o sábado, porque colheram algumas espigas para se alimentar, né? Então, isso era uma ideia da cabeça deles, totalmente desvirtuada do significado do sábado, e Jesus veio na prática mostrar para eles, não, o sábado é para se fazer o bem, e você pode, inclusive, comer no dia de sábado, né? Não há um comércio, você está suprindo a sua necessidade, né? Então, é algo que a gente vê claramente que Deus, ele vem ao longo da história, desde o início, trazendo o sábado como um ponto de refrigério ao seu povo, como um ponto de comunhão, de estreitar mais os laços com o seu povo, para que eles já vivam aqui uma pequena experiência do que vai ser a vida no céu. Muito bom. E nós percebemos, né, Adriano, que a Igreja Adventista ela veio nesse movimento lá, que iniciou lá com o Guilherme Miller, né, resgatando a verdade do sábado. Nós sabemos que o sábado ele foi resgatado justamente nesse tempo do fim, justamente nesse momento em que está antecedendo a volta de Cristo, porque ali o sábado está o selo de Deus. Mas se nós percebermos, Satanás ele fez questão de ir derrubando os 4 primeiros mandamentos. Né? Quando diz lá, não terá outros deuses diante de mim, nós percebemos culturas politeístas que justamente desviam o foco, né? Traz esse contexto politeísta desviando e quebrando o primeiro mandamento. O segundo mandamento também, né? Não fará para ti imagem de esculturas. E nós percebemos também que muitos a fazem para adorar, e isso também é contrário à vontade de Deus. O terceiro mandamento também, não tomará o nome do Senhor Deus em vão, e nós percebemos quantas blasfêmias, né? Inclusive vinda da besta que surgiu do mar, nós sabemos, né? Que blasfema contra Deus e que reivindica o poder de curar pecados, o poder de ser esse representante de Deus aqui na terra. E agora o sábado também não seria diferente. Ele deturpa também o sábado, desvirtuando para o domingo, porque o objetivo é desviar o foco, porque justamente esses 4 primeiros mandamentos diz respeito à nossa adoração a Deus. E nada mais natural de que nós percebemos que esses 4 mandamentos seriam extremamente atacados, né? E é uma bênção, né, Ricardo? Quando a gente, como guardador do sábado, né, a gente passa a semana toda ali no trabalho de domingo a sexta-feira, aquela correria. Quando chega no pôr do sol de sexta-feira, realmente é algo assim maravilhoso, que Deus já sabia da necessidade do ser humano, né, de ter esse dia para descansar e inclusive para comunhão com Ele. E trabalhar, só que esse trabalho não cansa. É verdade. Quando você trabalha em prol das outras pessoas e você vê a transformação na vida das pessoas, você quer fazer mais cada dia. E só uma curiosidade, assim, os sábados lá em casa a gente tem tido um hábito, eu coloco um hino, Ele é exaltado, e quando ele começa lá, Ele é exaltado, o Rei é exaltado dos céus, eu vou e acordo Mileninha com esse hino e trago ela para o colo e a gente vai, ela acordando e eu dançando com ela na sala. É muito gostoso, já virou a nossa tradição do sábado. E é isso, o sábado ele precisa ser deleitoso, a gente precisa criar situações para marcar também os nossos filhos de uma forma agradável. Não é um pesar, não é um peso, na verdade é um presente que Deus nos dá para a gente poder relembrar, adorar e usufruir esse dia como um dia santo. Chegamos agora na quarta-feira, Pastor Wesley, nós temos aí a história em formato de sanduíche. Como é que é isso, né? E aí a parte 1 dessa história. E aí a pergunta é, que ligações você vê entre as 2 histórias relatadas em Marcos 3, 20 a 35 e qual é o pecado imperdoável e o que significa esse pecado imperdoável, pastor? Então, nós temos aqui, Ricardo, 2 momentos na parte de amanhã, né, equivalente à quinta-feira, a Lívia vai trazer para a gente, mas esse formato sanduíche, e aqui essa é a primeira história que ocorre, o primeiro momento em que ocorre isso, é um recurso literário, e aí para aqueles que normalmente acham que a Bíblia foi escrita por pessoas incultas, pessoas que não tinham algum tipo de conhecimento, ainda que esse conhecimento possa não ser os melhores escritores da época, mas foram direcionados de tal forma que o que a gente tem hoje é uma bênção quando nós estamos estudando. E um desses recursos é justamente isso que nós encontramos no livro de Marcos. E eu vou deixar um trabalho aqui para o pessoal da parte técnica, né? Nós vamos deixar aqui para você um vídeo que é uma aula, pastor Adolfo Soares e um convidado, e eles falam muito bem em detalhes sobre essa técnica.
Mas dá para a gente perceber aqui no capítulo 3, os versículos de 20 a 35, como é que foi utilizada essa técnica. Os versículos 20 e 21 trazem justamente o momento em que os familiares de Jesus acham que ele estava fora de si. Né? Esse trecho do livro de Marcos começa com esse momento. Os familiares falando, descrevendo, dizendo, ó, ele está fazendo essas coisas, mas é porque ele está fora de si. Ao invés da história terminar, ela para, né, a história dos familiares, e aí os versículos de 22 a 30 já vão falar dos escribas que, ao analisarem o que Jesus fazia, dizem, não, ele está fazendo isso no poder de Satanás. Aí essa história ela é encerrada, e nos versículos de 31 a 35, Jesus volta para aquela história inicial dos seus familiares, descrevendo inclusive quem são o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, esse formato é muito interessante, porque você está ali lendo a história, você precisa entender que, de repente, você fala, mas peraí, ele estava falando sobre um assunto, né? Um outro capítulo que ajuda muito a gente ver esse formato é o capítulo 5, onde nós encontramos a história de Jairo, a mulher com fluxo de sangue e, por fim, a cura, né, ou a ressurreição da filha de Jairo. Então, você tem lá, dos versículos de 21 a 24, Jairo buscando Jesus para que a sua filha fosse curada, num primeiro momento. Depois dos versículos 25 a 34, a mulher com fluxo de sangue, então interrompe a primeira história, e ali é finalizada a história com essa mulher que tinha um fluxo de sangue, e a partir do versículo 35 até o 43, aí agora a gente vê Jesus concluindo a primeira história. E aí ele vai até a casa de Jairo, e ali a filha dele, que já havia morrido, é ressuscitada. Então, esse formato é muito interessante e traz para a gente, assim, um recurso a mais quando nós estamos estudando as Sagradas Escrituras. Mas é nesse contexto também que nós encontramos o texto tão conhecido, e as pessoas normalmente sempre perguntam sobre ele, o que é então esse pecado imperdoável? Está aí no capítulo 3, os versículos de 28 a 30. E aí, queridos, é interessante notar que você tem várias explicações para esse pecado imperdoável. Mas quando nós olhamos o texto e o contexto, a gente pode dizer que o pecado imperdoável está relacionado ao ato de resistir à voz do Espírito Santo. Quando qualquer ser humano resiste de maneira persistente à voz do Espírito Santo, não é que ele deixa de falar conosco, mas a gente já não percebe mais essa voz atuando no coração. Certa ocasião, eu morava num apartamento e do lado estava acontecendo uma obra. E cada martelada parecia que estava sendo assim, na cabeça, de tão próxima, de tão alta que era. Mas com o passar do tempo, foi a semana inteira daquele jeito, chegou um momento em que eu precisava me concentrar no que eu tinha para fazer e aquelas marteladas já não me chamavam mais atenção. O pecado contra o Espírito Santo, ele vai mais ou menos nessa direção. Os escribas, aqui no contexto, e Jesus falou por conta também disso, já estavam ao ponto de dizer que as obras que Jesus realizava, como por exemplo curar, era feita pelo poder de Satanás. Isso não tem sentido. Como é que Satanás vai se utilizar do seu poder para proclamar uma verdade que Jesus estava trazendo, que era contrário ao próprio reino? Então Jesus vai até usar isso, né? Como é que um reino pode prosperar se ele está dividido em si? Então, mas era aquilo, eles estavam resistindo. No momento anterior, Jesus não só perdoou e curou o paralítico, mas ele leu a mente dos escribas. Ele leu a mente dos que estavam ali. Isso era para chamar a atenção deles. Mas aí vem a resistência à voz do Espírito Santo. Agora Jesus continua fazendo a sua obra e eles vão resistindo. Então, essa cegueira que estava transbordando mostrava que eles estavam indo por um caminho que poderia ser sem volta. Mas junto dessa pergunta, normalmente as pessoas fazem assim, uma outra, né? E aí, como é que eu sei se eu já pequei contra o Espírito Santo, se eu já cometi o pecado imperdoável?
E aqui, meu querido amigo, deixa eu te falar, se você está se perguntando, é sinal de que você ainda não cometeu o pecado imperdoável. Senão você não estaria nem preocupado com isso. Infelizmente, as pessoas que resistem de maneira persistente à voz do Espírito Santo, nessa ocasião já não se preocupam com mais nada. Então, se você ainda se sente incomodado por algo, por uma atitude, um pensamento, por uma prática que você tem feito constantemente, lembre-se que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto você estiver ouvindo, sentindo esse chamado incômodo, é sinal de que o Espírito Santo ainda está aí persistindo, né? Trabalhando no seu coração. Então, são duas temáticas, mas a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre esse formato sanduíche. Muito bom, profundo, né? Agora foi bem esclarecedor. É sempre bom a gente ter esse apoio pastoral que vai na profundidade da palavra, que nos traz esse entendimento. Chegamos na quinta-feira, Lívia Vilela, e aí nós estamos aí, que é a segunda parte desse formato de sanduíche. E aí eu te pergunto, né? Nós lemos aqui na semana Marcos 3, versículo 20 e 21, e eu te pergunto, que experiência levou a família de Jesus a considerá-lo como fora de si, e o que a família de Jesus queria? Qual foi a resposta também de Jesus para isso? Esse assunto aqui é difícil de explicar assim, em poucas palavras, mas vamos tentar aqui fazer o melhor. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, é formado um vínculo entre você e Ele que é um vínculo diferente do que você tem com qualquer pessoa aqui nessa terra. É diferente do vínculo homem e mulher, né? Marido e mulher, vínculo pai e filho. É um vínculo que transcende todos esses vínculos. E Jesus estava ali naquele momento curando e cuidando daquelas pessoas. E aqui a Bíblia fala em Marcos 3, 20, 21, Jesus estava sendo seguido já por uma multidão e ele via a necessidade dessa multidão. E esse vínculo entre eles estava assim sendo criado, né? E estava um momento muito forte. E Jesus se esquecia até mesmo de comer. Não porque ele estava louco ou algo parecido. Eu trabalho com uma pessoa que ela cuida também de pessoas, ela atende pessoas. E eu vejo isso acontecer todos os dias. Ela esquece de comer, porque ela fica tão imersa ali em cuidar das pessoas, em estar atendendo as pessoas, que nós temos que estar nesse cuidado. Bebeu água, aqui uma frutinha, se alimenta, porque é tão intenso isso de estar cuidando do outro, que você realmente se esquece da sua própria alimentação, da água. E isso acontecia com Jesus. Eu acho que isso acontece naturalmente também com médicos, com enfermeiros, às vezes que ficam tantas horas cuidando do outro e tão preocupado com o outro que esquecem de si. Mas isso causou uma preocupação na família de Jesus. Tipo assim, olha, ele não está bem. Por quê? Porque o que Jesus estava fazendo era algo inédito. Ele estava vivendo aquilo que eles deveriam estar vivendo, né? Dentro do templo, que era o cuidado com o outro. E eles estavam vivendo uma religião fria, né? Ali só faziam sacrifício, ia, fazia, voltava. E ali já estava só o ritual. E Jesus estava vivendo uma coisa uma entrega verdadeira ali. E esse vínculo que estava sendo criado estava realmente muito forte. E aí quando a mãe de Jesus chega e fala, olha, diga a ele que eu estou aqui, né? Manda chamá-lo. O que a mãe de Jesus acreditava? Olha, ele vai vir porque eu sou a mãe, eu estou chamando. E aí Jesus fala, não. Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. Não é que Jesus quis desfazer da mãe dele. Ele quis colocar as coisas no seu devido lugar. Porque a própria mãe dele, naquele momento, ela ainda não tinha entendido o que ele precisava fazer, qual era a missão dele, né? Ela veio a entender, claro, depois. Tanto é que lá na cruz, lembram? Quando ele fala bem assim, João, aqui sua mãe, né? Lá na cruz mesmo, em tanto meio sofrimento, ele lembrou da sua mãe e falou, ó, João, cuida dela agora.
Ele não esqueceu da mãe. Então, Jesus em nenhum momento desprezou a mãe dele, não. Pelo contrário, ele a amava como nós, filhos, amamos as nossas mães. E amava também como salvador dela, porque ele também veio morrer por ela. Mas ele quis ali colocar as coisas no lugar e falar bem assim, olha, o mais importante aqui agora é o meu vínculo com essas pessoas de salvador. O que eu vim fazer para salvá-las. E esse vínculo que nós estamos criando aqui de uma família, né, de Deus e esse vínculo familiar que nós estamos criando aqui agora, esse sim é mais importante. E aqui na igreja, né, a gente se trata por irmãos e tudo. E quantas situações aqui na igreja nós temos que realmente nós somos a nossa família, né? Nós podemos contar uns com os outros. Às vezes a nossa própria, assim, acredito que todos aqui têm familiares que infelizmente não são cristãos e não adianta ir contar para eles, às vezes eles não vão entender. Às vezes nós temos o nosso pastor, o nosso irmão, é ele que vai, né, poder compartilhar disso. Então Jesus quis fazer essa diferenciação e é um assunto assim que a gente poderia falar muito mais ainda a respeito dessas duas famílias, né? A celestial e a terrena aqui que nós temos. Muito bom, profundo demais, né? E lindo de ouvir, né? E Adriano, vamos fazer um fechamento? Agora as palavras finais aí para um breve fechamento da nossa lição. Sim, Ricardo, o que mais me impacta aqui nessa lição, eu vejo claramente aqui o amor e o cuidado de Deus pela humanidade. Isso é algo que deixa muito claro, né? A gente lê o livro de Marcos, porque Jesus, ele era o rei, ele é rei, né? Ele deixou o seu trono no céu e veio a essa terra para resgatar a humanidade perdida, né? E nós conhecemos a história de Jesus aqui na terra, a sua crucifixão e tudo mais. E a lição de terça-feira traz um trechinho que eu achei bem interessante, que é o evangelho dá alto valor à humanidade. Então nós podemos nos sentir privilegiados, porque Jesus ele deixou tudo para vir a esse lugar escuro, triste, para que hoje eu e você, todos nós tivéssemos a esperança da vida eterna, tivéssemos a possibilidade de compreender que tudo que de sofrimento e coisas ruins que vão acontecer nessa terra ao longo da história, um dia vai ter fim, né? E como aquisição do sangue de Cristo, né? E ensina um amável interesse pelas necessidades e aflições humanas. O Senhor diz, farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, do que o ouro fino de Ofir. Então, a verdade, o apelo da lição para a gente é que nós possamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor para que Ele nos transforme a esse homem, essa mulher, enfim, né, todos os filhos de Deus, em pessoas realmente puras, em pessoas realmente interessadas no próximo, como Ele deixou o exemplo dele, de até esquecer de comer, né? Ali, porque a preocupação dele não era consigo mesmo, e sim com o próximo, de levar a salvação. Porque imagina, hoje o que a gente vê que está à nossa volta de coisas ruins, que eu posso dizer assim, que é muito pequenininho, já deixa a gente aflito, né? A gente, com uma tristeza muito grande de ver o sofrimento das pessoas ao lado, muito próximo da gente. Agora imagine Cristo, vendo o sofrimento de todas as pessoas em sua volta. Ele tinha, nós sabemos que ele era ser humano, mas ele também tinha divindade, né? E ele lia a mente dos fariseus, ele lia a mente das pessoas, ele sabia a necessidade das pessoas. Então, isso foi com certeza algo que deixou ele muito preocupado profundamente, porque ele esquecia inclusive de se alimentar, porque a intenção dele, a força dele, tudo se concentrava no próximo, né? Então, hoje nós devemos deixar esse amor que é revelado através da palavra de Deus, o exemplo dele a cada um de nós, para que a gente também tenha esse interesse na salvação do próximo, né? E você com os seus familiares, eu com os meus familiares, irmãos, vizinhos, amigos, que a gente possa também ter o interesse de Jesus, né, pelas pessoas e levar esperança e salvação para elas também. Amém. Que maravilha, que lição maravilhosa, né? Poderíamos ficar aqui por muito mais tempo, mas muito obrigado. E para a gente fechar, Adriano, você pode fazer então uma oração? Ora sim.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado porque o Senhor deixou muitos exemplos, Pai, para nós, e pedimos já que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, para seguir o seu exemplo e ter, Senhor Deus, o interesse verdadeiro, a transformação verdadeira, para que possamos trabalhar em prol das outras pessoas, para levar salvação e esperança a cada uma delas. Abençoa, Pai, também os telespectadores, que eles possam sentir o teu carinho, o teu abraço e que a chama, Senhor Deus, da esperança esteja sempre acesa em seus corações. Tudo isso te pedimos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar esse programa e até um próximo encontro.